Glória a Deus, graças ao nosso bom Deus, bendito seja o nome maravilhoso, poderoso e glorioso do nosso bom Deus. Quero cumprimentar você que está acompanhando agora a Rádio Liberdade FM. Aqui quem fala é o pastor Miqueias. Nós estamos nesse novo horário das 3 às 4 horas da tarde. Estamos ao vivo pela TV Liberdade 23.1, canal HD, que é o canal Cultura, e também ao vivo pelo site da TV Liberdade. Nós estamos ao vivo em qualquer lugar, em qualquer parte aqui da nossa cidade, zona rural, fora da cidade, no Brasil e no mundo. Aonde tiver internet, é só acessar tvliberdadehd.com.br e você vai assistir essa programação que você está ouvindo no rádio. Então eu estou falando para você que está sintonizado na Rádio Liberdade, quer assistir essa programação, quer ver o que acontece, né, aqui no estúdio, quer assistir, eu quero assistir no meu celular também o que eu estou ouvindo. Então você pode acessar no site aí TV Liberdade, tvliberdadehd.com.br. Pode digitar no teu celular dessa forma, tá? TV Liberdade, tudo junto, hd.com.br. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida de todos que acompanham sempre a Rádio Liberdade FM e essa programação. Essa programação, eu fazia ela pela manhã, das 8 às 9 da manhã. Eu quero agradecer a Deus pelo tempo que eu passei aqui, acho que em torno de 5 anos ou um pouco mais, fazendo programação de rádio pela manhã, nesse horário das 8 às 9 da manhã. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo Lelé, que é o diretor da rádio, que sempre se empenhou para manter essa programação no ar, tá ali, né, ajudando, organizando, junto com a Genô, que Deus abençoe, e toda a equipe da Rádio Liberdade. Meu amigo Cláudio Joel, que Deus abençoe sua vida, sua família, né, e os locutores aqui, né, Silvio Lopes, o Agenô, locutor, né? Falei do Agenô ainda agora. O Valber Diniz, né? E os veteranos que de repente estão ouvindo, estão ligados. E eu aproveito para mandar um alô, sabe para quem? Um grande locutor aqui da Rádio Liberdade, que não está aqui com a gente, está em outra cidade. É o Ildelvani Rodrigues, pastor Ildelvani. Meu pastor, um abraço para o senhor. Que Deus abençoe sua vida. Se o senhor estiver acompanhando essa programação, Deus abençoe seu trabalho, o ministério que Deus lhe deu nas suas mãos aí onde você está. Que Deus abençoe de forma grandiosa. E nós temos ouvintes em vários lugares, né? Se eu for mandar alô aqui, muita gente, pode ser que eu fique sem mandar alô, perca nesse primeiro momento. Mas no decorrer da semana a gente vai se organizando e eu vou mandar alô para todo mundo, né? Aos poucos. Eu quero, nesse momento, começar com oração. Eu quero orar nesse momento. Quero orar agradecendo a Deus, porque Deus nos deu todo esse tempo, né, de pregação da palavra do Senhor, através da Rádio Liberdade, agora através da TV Liberdade FM. E eu tenho certeza que essa programação de rádio e de TV e as redes sociais, a internet, vai alcançar muitas vidas serão abençoadas. Minha própria vida tem sido edificada. Eu confesso a vocês que essa programação de rádio diária e TV faz parte da minha vida. Então, eu já estava, sabe, sem saber o que fazer, agoniado, meu Deus, eu tenho que voltar para a rádio, para a TV, porque é meu ministério. Faz parte da minha vida fazer programação de rádio, tá? Eu acho que, se for contar, eu não estou aqui querendo me gabar, mas eu acho que de pastor que fez mais programação de rádio, em tempo de rádio aqui dentro dessa cidade, eu acredito que eu não conheço, né? Desde quando eu cheguei em Bom Jesus das Servas, outro pastor que faça programação de rádio mais tempo, que tenha mais programação, mais programas e áudios aqui. Eu tenho um registro aqui de centenas e centenas, acho que até milhares de áudios de programação gravada. Então, eu quero só dizer que é o meu ministério isso. Faz parte do meu ministério. Pregar a palavra na rádio, TV, é um chamado de Deus. Tá? Então, não quero dizer que quem não faz essa programação, quem não faz programação de rádio e TV, seja inferior a mim. Pelo contrário, Deus tenha misericórdia de mim.
né? Não é isso que eu quero dizer. Né? Cada um tem o seu foco, o seu chamado e a sua importância. Cada um tem o seu ministério. Eu fui chamado e eu tenho esse chamado. É tanto que eu faço questão de estar aqui. Eu saí do trabalho e já corri direto para cá. Então, eu não consigo me ver sem fazer programação de rádio ou de TV. Eu não consigo me ver sem ministrar a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus quando eu ministro todos os dias. Ministrar a palavra, pregar a palavra, estando bem ou não estando me sentindo bem, sabe? Estando animado ou estando triste, eu quero pregar a palavra de Deus. Eu não prego a palavra só quando eu me sinto alegre, só quando eu me sinto motivado, só quando as coisas estão tudo bem para mim. Não, pregar a palavra de Deus para mim é uma obrigação. Então eu tenho isso como obrigação. E chegar aqui e falar, eu sou voz para a igreja do Senhor nesse ministério. Então eu estou aqui para falar do amor de Deus, para divulgar as coisas de Deus. Eu estou aqui para dar voz a todas as igrejas e denominações, né? Para falar das coisas de Deus, para corrigir, para ensinar, para exortar, para elogiar. E assim, eu estou aqui para ser usado nas mãos de Deus. Né? Então eu estou grato a Deus por estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes que estão acompanhando a programação agora nesse momento. E eu quero dar início à oração. Nós vamos orar, eu vou dobrar os meus joelhos. Eu quero dizer para você o seguinte, que essa programação ela vai se basear em oração. Nós vamos começar a programação orando. Hoje eu comecei falando um pouco, explicando, porque é o primeiro dia desse novo horário. Mas no decorrer do tempo eu vou chegar aqui e eu quero orar. Essa programação vai se chamar a programação da oração das 3 horas. Tá? Nós vamos orar, falar com Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, será que existe algo na vida de um cristão que seja mais poderoso do que a oração? Existe alguma coisa na nossa vida que seja mais importante para nós do que a oração? Orar e depois nós vamos meditar na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus aqui também, em nome de Jesus. Então não tem. Essa é a arma mais poderosa do cristão, a oração, e é o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus nesse momento. Então eu quero que você se prepare, porque todos os dias, às 3 horas da tarde, vai ter oração aqui na Rádio Liberdade FM, vai ter oração na TV Liberdade FM. Nós vamos orar, eu quero orar junto com você, eu quero que você me ajude em oração. Nós vamos se juntar e levantar um clamor. Os céus sobre a cidade de Bom Jesus das Selvas irão se abrir em nosso favor. Os céus vão se abrir em favor das nossas vidas, da nossa cidade, em favor da obra do reino de Deus, às 3 horas, porque o alcance da rádio, da TV é muito grande. Imagina que se eu reunir as pessoas lá na igreja, eu consigo reunir algumas pessoas. E nas igrejas aqui a gente consegue reunir um público limitado. Na rádio e na internet, como está agora, um compartilhando para o outro, nós podemos reunir várias pessoas em oração. Inclusive não só aqui de Bom Jesus, mas de vários lugares. Então eu peço que você, aonde você estiver, ore comigo. Se você está na sua casa, você vai dobrar os seus joelhos junto comigo, que eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Mas se você está no seu trabalho, você está em algum lugar e não pode dobrar os teus joelhos, não pode parar, está no trabalho, está no comércio, eleva o teu pensamento a Deus, eleva ao Senhor os seus pensamentos e nós vamos orar e você vai ver como Deus vai falar conosco. Amém? Então vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Glória a Deus. Vamos orar. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de toda graça, favor e misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui em oração, nesse momento, através dessa emissora de rádio. E transmitindo também essa programação pela TV, pela internet. Eu quero te louvar, Senhor, pelos teus propósitos. Porque o Senhor tem propósitos grandiosos. E eu tenho certeza, ó Deus, que esta oração que está sendo conduzida nesse momento, às 3 horas da tarde, o Senhor vai operar maravilhas, o Senhor vai
trazer sobre nossas vidas muitas bênçãos. Vai ajudar muita gente, muitas pessoas serão tocadas através dessa oração. E que o teu Espírito que age em nós, que está fazendo a obra em nossas vidas nos dias de hoje, o mesmo Espírito que anunciou desde o início, o mesmo Espírito que anunciou a Abraão o nascimento daquele que seria o descendente, o Cristo. Sim, aquele que nos torna filhos de Abraão pela fé. Aquele que ressuscitou dentre os mortos pelo teu Espírito. O Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos. É o que age em nós, é o que opera em nós, pois operou no passado e opera em nós agora no presente. E já anuncia as coisas que virão, que vão acontecer. E eu tenho certeza, meu Pai, que essa oração vai alcançar todos aqueles que virão a Ti, que crerão em Ti, que estarão servindo ao Senhor, que serão libertos, que serão transformados. O Teu Espírito, através de nós, através desta oração, anuncia aqueles que estão com seus ouvidos atentos, com o coração triste, amargurado, desesperançosos, que a vida deles vai mudar, que a esperança que é o Senhor na vida deles vai transformá-los, vai mudar essa situação. Ó Deus, então, ó Pai, eis-nos aqui, eis aqui a minha vida e de cada servo e serva Tua que ora comigo agora. Aqueles que vão se posicionar a partir desse momento e farão dessa programação, desse horário das 3 horas, uma campanha de oração para orar pela salvação do seu lar, da sua casa, da sua família, para orar por uma renovação, por uma transformação de suas vidas, que vão orar e clamar ao Senhor pelo um avivamento, pela Tua presença, vão orar pela restauração espiritual para que voltem aos Teus caminhos, aquele que está afastado. Oh Deus, que se levante um exército de homens e mulheres, de jovens e de crianças até que vão orar comigo nesta programação, que vão estar do outro lado, no rádio, na TV, orando e clamando e suplicando ao Senhor, porque creem no poder da oração, porque creem na Tua palavra, creem no Senhor. E se você, meu irmão, que está do outro lado, ouvindo essa programação, e crer no Senhor, e o Espírito Santo está convencendo você, está tocando em você, e está movendo você a ter esse momento de oração, está chamando você para fazer parte desta campanha de oração todos os dias às 3 horas da tarde. Então ore, clame, suplique, deixe o Espírito Santo te conduzir, assim como Ele está me conduzindo aqui agora, assim como Ele está conduzindo a minha vida e está agindo através de mim. Deixa que o Espírito Santo de Deus venha agir em você também, venha agir na tua vida também, porque todas as coisas é para a glória dEle, todas as coisas foram feitas para Ele e por meio dEle, e é para a glória dEle. Oh, meu Pai, alcança e toca em cada vida, toca nos que estão fracos e abatidos. Eu te apresento aqui agora, Senhor, principalmente aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão talvez em casa, prostrados, não conseguem mais sair de casa. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão num leito de enfermidade, não conseguem se levantar. Que o Teu poder alcance e toque sobre esta vida agora, que essa enfermidade
seja repreendida, abandone a vida dessa pessoa e ela se levante e ela seja curada. Restaura, Senhor, as forças, restaura a saúde, restaura o ânimo do que está desanimado, prostrado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada lar da nossa cidade de Bom Jesus das Selvas. Abençoa, Senhor, das nossas autoridades que governam sobre essa cidade, até as pessoas mais simples. Aqueles que nos acompanham em outras localidades, através da internet, através dessas imagens que está chegando até ela, que ela seja alcançada, que o teu poder, Senhor, venha libertá-las de toda prisão espiritual, que sejam livres das cadeias espirituais, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha vida está em tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha me conduzir e usar a minha vida como tu queres usar. Que a minha voz, as palavras que saem dos meus lábios e tudo aquilo que eu fizer seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que essa programação seja para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E através dessa oração, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está deixando a tua bênção sobre cada vida, sobre aquele que crê, sobre aquele que confia, sobre aquele cuja fé está viva. Ainda que a fé dessa pessoa seja pequena, mas ela é suficiente para mudar essa história. Em nome de Jesus, que sejam abençoados, que sejam restaurados. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento de oração. Guarda o teu povo, fortalece cada vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ministrar aqui agora a poderosa palavra de Deus. Muito obrigado você que está assistindo a programação pela TV Liberdade. Estamos ao vivo no site da TV Liberdade HD. Você pode assistir também. E nós estamos gravando essa programação pela Rádio Liberdade FM 96.1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir para você compartilhar esse áudio que está sendo gravado e vai chegar no seu WhatsApp. Manda adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. E quem vai assistir no YouTube, porque essa programação que está sendo gravada aqui na TV Liberdade, ela vai para o YouTube, no canal da Rádio Liberdade FM de Bom Jesus das Selvas. Obrigado pelo carinho da audiência. Já mando um beijão para minha mãe Neuza, lá de Presidente Dutra. Um abraço. E todos, de São João dos Patos, São Luís, quem nos acompanha fora da cidade, Imperatriz, né, minha mãe, Dona Ruth, Gessé Batera, meu irmão, e todos os familiares e parentes do meu pai também, que estão no Pará, em Brasília, no Ceará, em outras localidades. Que Deus abençoe, obrigado. Lá no Amapá, né, também. Obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Meus irmãos, nós vamos ministrar aqui agora a poderosa palavra de Deus. Nós vamos dedicar esse segundo bloco da programação para a pregação da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de uma forma extraordinária através da palavra. Vamos ministrar em Isaías, capítulo 53 do profeta Isaías. No versículo 1 em diante, diz a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação? Olha a pergunta do profeta. Quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta Isaías, que é conhecido também como profeta messiânico, ele viu a glória do Cristo. E quando ele viu Cristo há muito tempo atrás, antes do Cristo se manifestar, ele o viu na sua simplicidade.
E ele conseguiu, eu tenho até que tirar essa palavra conseguiu, porque ele estava falando pelo Espírito de Deus. Então não era uma capacidade própria dele. Quando a gente fala que alguém conseguiu alguma coisa, então a gente está atribuindo crédito, não é verdade? Então quando ele viu o Cristo, pelo Espírito de Deus, e ele profetizou a forma que o Cristo viria e se manifestaria entre os homens, ele viu o Cristo na simplicidade. Então, a visão que ele teve do Cristo foi a visão profética, quer dizer, a visão do Espírito. Não era uma imaginação, não era uma coisa da capacidade própria dele, não foi ele quem concebeu essa visão por sua própria conta, mas ele viu pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está agindo através da minha vida aqui agora. O Espírito de Deus está me levando a falar da palavra de Deus aqui, em Isaías 53. E esse mesmo Espírito agiu sobre o profeta Isaías, anunciando que o Cristo viria, o Filho de Deus. E olha só como o Espírito de Deus, ele age. O Espírito de Deus, ele não se limita ao tempo e à época. Para aquela época, para o tempo de Isaías, ele trouxe a visão clara e exata de quem era o Cristo. Não existe esse negócio de que, era um tempo diferente. Então, meu irmão, o Espírito de Deus não se limita ao tempo e época. Ele sabe, ele pode, ele faz o que ele tem que fazer, independente do tempo e da época. Agora mesmo, nesse momento, o Espírito de Deus está agindo em nós, usando todas essas ferramentas, essas, como eu gosto de chamar, essas parafernália eletrônica, né? Algumas pessoas até se ofendem quando eu falo isso. Como assim, pastor, parafernália eletrônica? A internet, esses meios de comunicação, isso é uma arma poderosa. Pode até ser, mas não é mais poderoso do que o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, naquela época que não tinha nada disso aqui, que não tinha internet, que não tinha rádio, que não tinha nenhum outro meio de comunicação, WhatsApp, ele falava com os seus servos, ele transmitia a palavra e ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. É como se fosse uma conexão de internet. Só que comparar a ação do Espírito Santo a uma conexão de internet é rebaixar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é maior do que tudo isso. Eu agora estou falando, vocês estão me ouvindo pela rádio, pelo WhatsApp, pela TV, mas minhas palavras, se elas não forem dirigidas e conduzidas pelo Espírito, e o Espírito não agir na sua vida aí que está me ouvindo agora, de nada vai adiantar. Eu vou ser apenas alguém que vem aqui entreter você. Eu vou procurar palavras bonitas para te agradar. Eu vou ficar aqui, sabe, me esmerilando, sei lá nem como é que usa essa palavra, tentando agradar. Eu não estou aqui procurando agradar a mim mesmo nem ao homem. Eu estou aqui procurando agradar a Deus e o Espírito de Deus que está na minha vida. Da mesma forma foi o profeta Isaías, quando ele teve essa visão, e foi escrito esse texto que eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 3. Olha só, até o versículo 4, ele fala de como viria o Cristo, independente se agradasse ou não. O Cristo, quando ele veio não para agradar ao mundo, mas para agradar ao Pai que estava enviando ele sobre a sua missão. E Isaías fala muito bem sobre isso. Olha o que Isaías diz. Ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aí ele diz, porque foi subindo como renovo. Quer dizer, muita gente o desprezou, muita gente não deu crédito a ele. O braço do Senhor se revelou a quem? A quem olhou para Cristo e acreditou nele da forma que ele veio. E como foi que ele veio? O profeta explica, ele veio como um renovo perante ele. E como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que nós pudéssemos desejá-lo.
Então a forma como Cristo veio, e o profeta, pelo Espírito de Deus, já estava olhando para o Cristo lá no futuro e dizendo, ele veio sem uma aparência, sem formosura. Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Essa foi a forma que o Cristo veio. E o profeta disse há muito tempo atrás que era assim que ele viria. O profeta estava olhando para o futuro. O Espírito de Deus que está no passado, no presente e no futuro. Jesus Cristo disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Então o Espírito que agiu no passado, usando os profetas, age agora entre nós, no nosso meio, e está anunciando o que vai acontecer no futuro. Foi assim que aconteceu. Quando Cristo se manifestou, o Espírito estava agindo no Cristo, cumprindo toda a palavra que os profetas falaram. E já Cristo predisse o que viria a acontecer no futuro. E agora nós estamos vivendo esse momento aonde nós podemos ter certeza que aquele a quem o profeta Isaías anunciou, que viria sem beleza, sem aparência, sem formosura, e foi assim que ele veio, e ele se manifestou, ele é o Cristo. A diferença é que nós estamos no futuro, se comparando com o Isaías. Enquanto Isaías estava lá no passado, olhando para o futuro, eu e você hoje, que temos a Bíblia escrita, que temos a palavra de Deus, que fala de Isaías, que fala do Cristo, nós temos que olhar para o passado e crer no Filho de Deus. Nós somos uma geração muito privilegiada, porque nós temos as Escrituras, nós temos o profeta que falou há muito tempo sobre Cristo, nós temos a própria história, os evangelhos de Cristo, que relata como Cristo se manifestou, e tudo que Cristo fez e falou para que se cumprisse o que os profetas falaram sobre ele está registrado aqui. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós podemos olhar para o passado e ver que ele se cumpriu conforme foi anunciado, conforme foi dito pelos profetas, conforme os profetas anunciaram, se cumpriu. Por isso que essa geração será uma geração que será muito maior também o castigo de Deus sobre os incrédulos. Porque nós temos muito mais evidências para crer no Cristo do que os do passado. Porque aqueles que viviam no passado antes de Cristo, eles olhavam para um futuro que não estava diante deles. Eles olhavam para fatos que o Espírito anunciava que ainda iria acontecer e eles acreditavam. Eles acreditavam naquilo que ainda iria acontecer. Eu e você, nós temos os fatos, nós temos a história, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. A questão é nós olharmos para o passado e crer no Cristo que se manifestou. E só existe uma maneira de crer, recebendo o mesmo Espírito que os profetas receberam. O mesmo Espírito que conduziu a Cristo, Filho de Deus em carne, que ressuscitou ele dentre os mortos. O Espírito de Deus tem que estar em você, meu irmão. O Espírito de Deus tem que estar na tua vida para você crer nele, senão Cristo vai ser para você apenas um homem que pisou nessa terra, uma história, um conto como qualquer outro. Senão vai ficar difícil para você acreditar no Cristo, no Filho de Deus. Você terá dificuldade para acreditar que Jesus é o Salvador. Mas se você tiver o Espírito de Deus, e como é que você vai receber o Espírito? Justamente como você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então se você ouvir a palavra, se você ler a palavra, se você abrir a Bíblia e ler o Antigo Testamento, ler o que os profetas falaram sobre Cristo, aí você vai lá nos evangelhos, aí você vê o que Cristo fez, vê que ele cumpriu as Escrituras, que tudo que ele fez e viveu foi cumprimento do que os profetas falaram a respeito dele. Você vai ver que toda a Bíblia está apontando para o Cristo, que ele é o autor e o tema central da Bíblia. E aí você vai crer. E você vai olhar para a Bíblia também, os apóstolos falando do futuro, desses dias atuais e da glória vindoura. E você vai ver que tudo está se cumprindo e se encaixando. Nada foge da palavra de Deus. Nada foge daquilo que Deus determinou. E aí, continuando aqui, o profeta olhando para o Cristo. Ele diz assim, no versículo 3,
era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, vou parar por aqui no versículo 3, e não fizemos dele causa algum. Ele era desprezado, ele era experimentado nos trabalhos. Você sabia, Jesus, ele trabalhou como carpinteiro junto com seu pai José até os 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade, Jesus teve uma vida simples e comum. Nasceu numa manjedoura. Era difícil olhar para aquele menino com os olhos naturais e acreditar que ele era o Cristo. Só quem tinha o Espírito de Deus olhava para ele e acreditava. Como, por exemplo, aquele profeta, a profetisa Ana e o Simeão, que quando Maria e José chegaram em Jerusalém com a criança, o Simeão pega a criança nos braços, ele levanta para o céu e fala assim: agora tu pode despedir o teu servo, Senhor, porque eu já vi o Salvador da humanidade. Aquele homem, Simeão, que era um profeta, que tinha o Espírito de Deus, olhou para uma criança e viu a salvação, porque ali estava o Cristo Salvador. Ele não precisava ver o Cristo já manifestando os seus milagres, já um adulto, para ele crer. Ele não precisou ver Jesus curar um paralítico, nem ressuscitar um morto, como muitos viram, e ainda assim desprezaram Cristo. Ele não precisou ver Jesus multiplicar pães e peixes. Ana, a profetisa, falou dele, e Simeão disse: os meus olhos já viram o Salvador. A outra, Isabel, a prima de Maria, quando Maria foi visitar Isabel, ela grávida de Jesus, mas não tinha nada aparente nela ali, ela não estava com barrigão ainda. E naquela época não tinha mensagem de WhatsApp, como eu falei, para uma se comunicar com a outra e dizer assim: eu estou indo te visitar, tu está grávida, e uma avisar para a outra. Não tinha. O Espírito de Deus foi que falou para Maria: ó, Isabel está grávida. E aí ela foi lá visitar. Quando ela chega lá, que ela saúda a Isabel, a Bíblia diz que Isabel fica cheia do Espírito Santo. E a criança, que é João Batista, o precursor de Jesus, começa a se agitar no ventre dela, e ela fica cheia do Espírito Santo e diz assim: quem sou eu para ser digna de receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Olha só, Isabel já diz para Maria que no ventre dela estava o Salvador dela, o Salvador da humanidade. Então, meu irmão, não existe outra maneira de nós crermos no Cristo se não for pelo Espírito de Deus. O Espírito que falou na boca dos profetas, o Espírito que revela quem é o Filho de Deus, é o Espírito de Deus que traz luz ao homem. O homem sem o Espírito de Deus é um pobre pecador. Um homem sem o Espírito de Deus não conhece nada. Pega a Bíblia e ele lê a Bíblia de capa a capa, mas não entende nada. Sai mais incrédulo do que começou. Sem o Espírito de Deus. Agora, se ele lê a palavra e ele buscar se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus que derrame o seu Espírito, que ele creia na palavra, o Espírito vem, e as palavras que eram apenas letras, né? Letras, tá? E a Bíblia diz que a letra mata. Ler a Bíblia sem o Espírito de Deus é você se tornar um religioso, um fanático, e até mesmo você achar coisas aqui na Bíblia para condenar os outros e para ainda anular a palavra de Deus. Mas se você ler a palavra, se você meditar na palavra e o Espírito de Deus vier sobre você, a palavra de Deus se tornará viva e produzirá vida, renovação, transformação, restauração e salvação para você. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te proteja e te guarde. Agradeça a Deus por essa oportunidade de trazer aqui a palavra de Deus nesse momento. E eu quero agradecer e pedir a você que ouviu esse áudio gravado no WhatsApp, manda adiante, passa adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Essa é a palavra de Deus no dia de hoje para a sua vida. Desejo a você que você se encha do Espírito Santo. Eu desejo que você entenda, creia a palavra, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa ter a mudança de vida que você precisa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui agradecendo a todos os ouvintes
da Rádio Liberdade FM 96.1. Esse é o novo horário agora da nossa programação, das 3 às 4 horas da tarde. A programação da oração das 3 horas, vai ter oração no primeiro bloco e vai ter palavra, pregação no segundo bloco. Muito obrigado. E quem nos acompanhou pela TV Liberdade 23.1 em HD, que é o canal Cultura, muito obrigado. Tem o site, né, da Rádio Liberdade, da qual você pode acompanhar ao vivo, tá? Você pode assistir a programação Liberdade FM, é só digitar tvliberdadehd.com.br e nós vamos estar ao vivo nesse horário, todos os dias de segunda a sexta-feira, nesse horário. Tem o site da Rádio Liberdade, tem um aplicativo, é só baixar no celular, dá para assistir também, tem um site para acompanhar ao vivo essa programação. Que Deus em Cristo abençoe a todos, muito obrigado. Essa programação vai ficar salva lá no canal do YouTube da Rádio Liberdade e é só você compartilhar. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.